Aleluia, Deus é bom, Deus é sempre bom, né? Uma alegria, fiquei muito feliz de ver essa peça. Temos que aguardar realmente com expectativa a vinda do noivo. Expectativa, obrigado. E eu tenho aprendido a viver com expectativa nisso, sabe? Uma coisa é certa, o pessoal do mundo, não sei quantos já ouviram, mas muitos falam, né? Uma coisa é certa na vida, é a morte. Né? Os caras falam, é a morte. Mais certo do que a morte é que ele vai voltar. Porque pode ser que a gente não morra e ele volte antes da gente morrer. Então, mais certo do que a morte é a volta de Jesus. Amém? Ele volta e temos que aguardar ele ansiosamente, com expectativa e preparados. Preparados. Todo mundo olhou para cima e eu fiquei aqui preocupado. Tá bem aqui, deixa eu provar. Preparados. O cara vai, né? Não, pode ser, né? Eu ia contar uma história meio mórbida, assim, né? Mas tinha aquela questão do 23 de setembro, né? Muita gente falando e tal, volta de Jesus ou não, volta de Jesus ou não. E eu conheci um pastor, muito amigo nosso de Guaíba, que ele faleceu no dia 23 de setembro. E, cara, para ele, Jesus voltou mesmo, né? Jesus voltou, então, não é para ter medo disso, mas, assim, para cada um de nós, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Então, temos que... Gente, vocês olhando aí, eu tô... Meu Deus, Senhor, guarde vocês aí. Deus é bom. Vida de comunhão com Deus, vida de santidade, santificação e uma vida de dependência do Espírito. Os pontos que nós falamos antes. Parece muito difícil? Basta a gente ficar bem juntinho de Jesus. Temos que ficar bem pertinho de Jesus. Se estivermos pertinho de Jesus, nós vamos estar tão cheios dele que nós vamos ser santos, porque ele não tem comunhão com trevas, então nós vamos ser santos. Se nós estivermos bem pertinho dele, nós vamos estar cheios dele, falar dele, querer estar com ele o tempo todo. Se nós queremos falar de Jesus, tem que ficar pertinho de Jesus, porque nós vamos falar de Jesus. Então tudo se resume em estarmos bem pertinho de Jesus. Amém? Queremos estar pertinho de Jesus? Glória a Deus, é o melhor lugar para se estar. E estando pertinho de Jesus, e esse pertinho de Jesus ele é o constante, como a gente conversou hoje de manhã, porque a presença dele ela é constante em nós, ele não chega e não sai, ele fica o tempo todo, e nós podemos exercitar cada uma daquelas áreas. Então, se nós vimos ali que a comunhão com o Senhor pode ser, nós podemos ter comunhão com ele através de vida de oração, de palavra, de jejum, de adoração, então eu posso inserir essas coisas no meu dia a dia para ficar mais pertinho de Jesus. Então pode ser que vocês acordem mais cedo, por exemplo, 15 minutos mais cedo do que tu acorda hoje. 20 minutos, vamos pegar meia hora mais cedo do que tu acorda hoje. Pega a palavra, medita nela, tira um tempo de oração com o Senhor, aproveita o tempo do banho de manhã, então mais 5 minutos do banho, fica orando enquanto está tomando banho, fica louvando enquanto está tomando banho, que já foram 35 minutos de comunhão com o Senhor. Aí tu pega o ônibus para ir para o trabalho, ou tu vai de carro. O que tu pode fazer? Pode ficar dormindo, né? Ou tu pode ler a palavra no ônibus, ou tu está dirigindo, coloca a palavra em áudio no carro, ou coloca um louvor e começa a cantar, e aí demora 1 hora para chegar no trabalho, na faculdade, mais 1 hora em comunhão com o Senhor. Então tu chegou no trabalho 8h30 e tu já está a 1 hora e 35 minutos em comunhão com o Senhor. Cara, teu trabalho vai ser outro, começa por aí. Aí tu começa a trabalhar, aí tu tem um intervalo, aí aproveita 1 hora no trabalho, no intervalo, aí tem alguns que trabalham em escritório. Eu trabalhei muitos anos em escritório, ainda trabalho, eu coloco o fonezinho. Aí coloco o fone, começa a louvar, a ouvir louvores. Começa a orar diante do Senhor, não precisa sair gritando, orando. Teve um irmão, tu conhece essa, né? O irmão, eu gosto de ouvir pregação também, então botei uma pregação ali. Eu gosto de ouvir pregação. Aí tem a história de um irmão, não vou expor o irmão, mas o cara botou uma pregação no fone e estava meio baixinho, estava com algum problema o fone dele, aí ele botou bem alta a pregação, estava muito enfática ali. De repente ele para o escritório todo olhando para ele, o fonezinho solto assim. Ele tem que plugar o fone ali, né? Então ele tinha esquecido de plugar o fone. Aí estava o escritório todo ouvindo. Quem que era? Era o Paul Washer, não sei o que era. Era alguém bem enfático na pregação ali. Mas não precisa, pode pôr o fone, não tem problema. Mas enquanto está trabalhando, começa a ouvir louvores, ouvir uma pregação da palavra, deixa repetindo aquilo, vai entrando. Vamos supor que das tuas 4 horas do turno da manhã, tu conseguiu fazer durante 1 hora isso. Aquela 1h30 se tornaram 2h30 e chegou o almoço. Aí não almoça, jejua naquele almoço. Ou almoça com um irmão, tem um tempo com aquele irmão. Aí aquela tua 1 hora de almoço, tu pode ouvir a palavra, ou estar com o irmão em comunhão, almoçando com aquele irmão, ou jejuar naquela hora. Já se tornaram 3h30 e a gente está em 1 hora da tarde. Eu poderia fazer isso
E fora que chegou de noite. Se o cara não tem aula na faculdade, tem mais 4, 5, 6 horas de noite livre. Então, assim, não há por que nós não priorizarmos a nossa vida comunhão com o Senhor. A gente pode tranquilamente passar o dia inteiro aproveitando cada oportunidade. Cada oportunidade. Eu lembro, quando meu pai trabalhava, não lembro porque eu não era nascido, mas quando meu pai trabalhava na Riocel, uma fábrica, ele falou que cada intervalo que ele tinha da fábrica, ele pegava a Bíblia e ia para um canto. Todos os intervalos que ele tinha, de 10, 15 minutos, ele ia para um canto e começava a ler a palavra. Então a gente pode aproveitar essas oportunidades, amém? E aí com essa vida de intensa comunhão com o Senhor, uma coisa é certa, duas coisas são certas. Uma, nós vamos ter muita intimidade com Ele. Porque nós vamos conhecendo Ele, nós vamos aprendendo aquilo que Ele gosta, o Senhor gosta disso, ou aquilo que Ele não gosta, então eu vou mudar o que Ele não gosta. Nós começamos a ser íntimos daquela pessoa. E é que nem os casados podem comprovar, os casados há mais tempo ainda, a gente vai conhecendo a outra pessoa. E sabe aquele ponto em que tu chega, que tu só olha a pessoa e tu já sabe o que ela quer dizer? Eu tenho vastos 5 anos de casado de experiência, né? Não é tanto tempo, mas já é um tempo, e nesses 5 anos eu sei quando eu fiz alguma rateada, ela não precisa dizer nada, eu já sei, pisei na bola, porque eu conheço ela, entende? Eu sei, aquilo não agradou. Assim como eu também sei, mandei bem, entende? Fiz alguma coisa aqui que agradou. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Nós podemos desenvolver a mesma intimidade com o Senhor, e eu decidi que o Espírito Santo vai ser o meu melhor amigo. O Espírito Santo vai ser o meu melhor amigo. Sabe aquele que tu só olha e tu já sabe? Já entendi o que tu quer dizer. Eu tive uma experiência muito simples e até ridícula, mas para mim foi marcante. Eu uma vez estava saindo para a faculdade e eu sempre fazia o mesmo trajeto em direção ao ônibus. E aí eu ouvi o Espírito Santo me dizendo, dobra à direita. Daí eu olhei assim, aí eu dobrei. Não fazia sentido nenhum, tá? O meu trajeto todos os dias era o outro. Aí eu dobrei à direita. Aí ele falou, corre. Daí eu falei, estou ficando louco. Mas eu aprendi a não menosprezar o Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nas grandes coisas e nas pequenas também. Aí eu comecei a correr, feito condenado. Aí ele disse, dobra de novo. E eu correndo, cheguei na aula todo suave. Quando eu cheguei na quadra seguinte, a minha parada era aqui. Aí eu vim para cá, fui correndo, e quando eu cheguei aqui, o meu ônibus parou na esquina. Aí aquilo foi tão simples, e o exemplo para vocês pode ser tão ruim, mas para mim foi tão forte, porque eu entendi, cara, o Espírito Santo, ele quer estar conduzindo a minha vida o tempo todo. É eu que não ouço, muitas vezes, que eu estou desatento, estou despreparado, não estou sensível, mas eu posso, e eu quero ser tão íntimo dele, que eu entendi. Aí o Espírito Santo vai dizer, Daniel, fala com aquele cara. Aí eu vou falar, sabia que Jesus te ama? Aí o cara cai no chão, sei lá, o cara se converte, ele por quê? Porque o Espírito Santo diz para falar com ele. Então nós podemos desenvolver essa intimidade com ele ao ponto de sermos melhores amigos. E eu anseio isso. Que nem Paulo, não que eu já tenha obtido, né, mas ele prosseguia em direção a isso. Então nós temos que prosseguir. Que nem Oséias 6,3 fala, conheçais e prosseguir em conhecer... Não. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Obrigado. Amém? Segunda coisa que acontece quando nós temos essa vida de intimidade, é uma consequência natural dessa vida de intimidade, é uma vida de frutificação. Por quê? Nós estamos tão cheios de Jesus, que a vida transborda. A vida dele transborda. E eu comentei antes que a vida dele contagia. Então nós vamos começar agora a frutificar. Todos nós fomos chamados para dar frutos. A palavra fala em João 15:16, Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não é a gente que se escolhe, não é eu que me coloco. E isso serve tanto para o cara que se acha muito, quanto para o cara que não se acha nada. Porque às vezes a gente, eu não sou digno, não sou merecedor. Aí Jesus está dizendo, não foi vós que escolheu, não foi tu que escolheu a ti mesmo. Eu te escolhi para que tu vai e dê fruto. Ele nos escolheu para que nós saiamos e demos fruto, e seja um fruto que permaneça, porque a essência de Deus, ela é generosa, ela é dadivosa, ela é dar fruto. Em primeiro lugar, Deus deu o que ele tinha de mais importante e mais valioso, que foi o Filho dele. A palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tudo começa já com essa bondade, a essência de Deus de dar. Isso faz parte da natureza de Deus, ser dadivoso. Aí o próprio Filho, ele se deu também. Não só o Pai deu, mas Jesus mesmo diz, ninguém me tira a própria vida. Pelo contrário, eu
espontaneamente a dou. Então a essência do Filho é generosa. E aí depois o Pai e o Filho se juntam e dão o Espírito Santo, que a gente diz que é o dom do Espírito Santo. O dom é um presente. Inclusive, então, ele também é um presente, ou seja, a natureza de Deus, ela é generosa, ela é dadivosa, ela dá. Nós precisamos dar. Porque a partir do momento em que nós estamos cheios de Cristo, da vida de Cristo, da intimidade de Cristo, que é o que a gente falou no primeiro momento, a gente vai começar a ser mais parecido com Jesus. E a essência de Jesus é dar a própria vida. Ele deu a sua própria vida em resgate de muitos. Então nós somos chamados também para uma vida de frutificação. Darmos a nossa vida para gerar frutos. Amém? O fato é que cada um de nós tem um papel importante nisso. A palavra, principalmente no Novo Testamento, ele usa muitos exemplos para explicar um pouco a igreja. Como a gente viu antes, a igreja, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja, ela também foi sonhada por Deus e às vezes ela é difícil de entender. E aí ao longo do Novo Testamento, Deus ele usa principalmente 3 exemplos para falar sobre a igreja. Ele compara a igreja com uma família, em vários momentos, e aí nós sabemos que Jesus ele era o unigênito, o único filho, depois ele se tornou o primogênito, o primeiro, o irmão mais velho de muitos irmãos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós somos da mesma família, nós somos adotados pelo nosso Pai, agora nós somos filhos, todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a palavra compara a igreja com uma família. Mas ela também compara a igreja com o corpo. Um corpo, em vários momentos, se diz que desse corpo, Jesus é o cabeça desse corpo, e nós somos membros desse corpo, e todo membro bem ajustado, fazendo a sua função, faz com que o corpo cresça. Mas existe uma terceira comparação, que é que eu vou me focar um pouco mais aqui. A palavra compara em vários momentos do Novo Testamento a igreja com uma construção, com uma casa. Vários momentos ela compara com uma casa. Nossa vida aqui na Terra constrói algo. Deus está construindo uma casa. Preste atenção. Deus está construindo uma casa. O Testamento inteiro fala de construção. O fato é que Deus é o proprietário e o arquiteto dessa casa. Ele é a mente pensante do propósito eterno. Tudo vem dele, é por meio dele e para ele. Então ele começou a construir essa casa. Ele é o arquiteto. E eu imagino, principalmente vendo essa peça, por exemplo, sobre a volta de Cristo, eu imagino como um arquiteto, um idealizador de um projeto, ele é louco para ver esse projeto pronto. Eu não tive o privilégio de construir uma casa, mas a tia e eu fizemos um financiamento de um apartamento, e o apartamento ele não estava pronto quando nós começamos, e havia uma promessa de ficar pronto em 6 meses. Quem é da área sabe que, certamente não ficou pronto naqueles 6 meses. E eu, extremamente organizado, como eu acho que eu sou, me planejei, tem 6 meses de folga. Eles falaram tal data, eu sei que eles não vão entregar, me preparei com 6 meses, e aí todos os dias eu mandava um e-mail para a pessoa lá e dizia, e aí, falta quanto? Aí eu ficava ansioso por aquela, cara, quando é que vai ficar pronto? Quando é que vai ficar pronto? E aí foi chegando perto do casamento, essa é uma outra história, tá? Mas a gente conseguiu a chave do apartamento na semana do casamento. Deus é muito bom, foi uma semana muito corrida, mas a questão era a expectativa que eu tinha de que ficasse pronto. A igreja, essa casa de Deus, ela está ficando pronta. E imagina a expectativa de Deus, quando Ele olha a vida de cada um de vocês, quando Ele olha cada pecador que se arrepende, cada vida que volta diante do Pai, Ele diz, mais uma parte da minha casa, mais uma parte da minha casa ficou pronta. E aí uma vida se converte a festa no céu, e aí Jesus diz, olha, mais um pilar da casa agora, mais uma pessoa aqui. Deus, eu imagino ele tão animado com essa casa que ele até deu um nome para ela. Sabe quando tu gosta muito de alguma coisa, tu dá um nome? A palavra fala, pode ser, pode não ser, tá? Mas em Salmo 102, 16, diz assim, quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá a sua glória. Sei lá, mas pode ser, né? O cara deu um nome de tão animado que ele está com essa casa. Salmo 132, 13 fala de novo, porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação. Sabe aquilo que tu gosta tanto que tu dá um nome? Essa igreja, a casa de Deus que está sendo formada, Deus está com expectativa de ver ela pronta. Podemos abrir 1 Coríntios 3, 9 a 17.
vamos ler esse texto pensando nesse exemplo de que a igreja é a casa de Deus que está sendo formada. O que ele fala no versículo 9 de 1 Coríntios 13? Vocês podem me acompanhar. Ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, isso Paulo falando, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém, veja cada um como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Primeira coisa, alguém é da área da engenharia civil aqui ou arquitetura? Onde é que a gente começa? Como é que a gente começa uma casa? Ótima resposta. Me quebrou aqui, porque não era essa aqui no momento, mas é uma ótima resposta, tá? Deus já planejou, Ele tem o projeto todo, Ele é o cliente, Ele sabe tudo já, né? Mas, vamos lá, eu não sou da área, mas já me disseram que depois de conversar com o cliente, montar o projeto, o cliente pagou, etc., tem o fundamento, né? Vamos para a parte da construção, vamos começar a construir. Os caras começam a cavar, e eles colocam o fundamento. Essa casa, que Deus é o arquiteto, o idealizador, quem está sonhando para que ela fique pronta, olha o que fala aqui no versículo 11. Ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Cristo Jesus. Deus é o arquiteto, o idealizador, e Jesus Cristo é o fundamento. Ele é a base dessa casa. Não precisa abrir, mas olha o que fala aqui também em 1 Pedro 2,6, diz o seguinte: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. E quando eu estiver enganado, mas essa pedra angular é uma pedra de esquina, que ela meio que norteia um pouco do resto da construção, né? Uhum. A pedra do centro do arco era a pedra angular. Se tira ela, a casa cai. Ou seja, tudo o que nós temos que construir, essa casa de Deus, ela é construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Amém? Tá, se Deus é o arquiteto, Jesus é o fundamento dessa casa, do que ela é feita? Versículo 9 diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem. Nós somos as pedras dessa casa. A casa, ela é feita de vidas. São vidas. Vidas formam essa casa. Tudo se trata de vidas. Deus é o arquiteto, o idealizador, o dono da casa. Jesus é o fundamento e nós somos pedras vivas. Cada nova vida que se arrepende é mais uma pedra para essa casa que está sendo formada, que vai ficar pronta. Amém? Hebreus 3,6 fala: Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós. Olha o que diz a palavra: nós somos essa casa. Nós somos as pedras vivas que estão sendo construídas e edificadas. Mas aí eu pergunto para vocês, tá, mas se Jesus é o fundamento, Deus é o arquiteto e nós somos as pedras vivas, quem são os trabalhadores? Quem são os contratados? O encanador? Quem que é o marceneiro? Quem que é o pedreiro, o mestre de obras? Quem são as pessoas que estão trabalhando nessa casa? Os anjos? Pegadinha. Os anjos? Olha o que fala no versículo 9, vamos voltar de novo. 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus nós somos cooperadores. Em inglês é co-workers essa palavra. Nós trabalhamos com Ele. Ao mesmo tempo que eu sou pedra viva, eu também fui contratado para trabalhar nessa casa. Eu sou um trabalhador dessa casa. 1 Pedro 2,7 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez se tornará a pedra angular. Então nós somos contratados para construir essa casa. O nosso maior exemplo aí foi Jesus. Jesus, ele além de ser o fundamento, ele foi o primeiro construtor. Lembra que lá na oração sacerdotal, em João 17, ele diz assim, ó: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, Jesus veio aqui na terra com uma obra.
Ele, além de ser o fundamento, foi o primeiro a começar a edificar aquela casa. E ele começou a investir em vidas, porque tudo se trata de vidas, as pedras são vidas. E ele começou a investir principalmente naqueles 12 homens, um mais acabado que o outro. Se vocês forem olhar, eu não vou me lembrar agora o nome desse estudo, mas tem uma pessoa que não era cristã, ela fez um estudo sobre os discípulos de Jesus, e assim, os caras tinham tudo para não ser nada na vida, entende? E Deus é mestre, Jesus é mestre em pegar gente como um erro, que não sabe nada, não consegue fazer nada, não tem... E ele dá valor, ele torna útil, e ele diz, agora tu vai trabalhar. Ele é mestre em fazer isso, de fato ele chamou cada um de nós aqui para trabalhar nessa casa. Cada um tem um papel importante nessa casa. E mais, vocês já pensaram que quando Jesus disse isso, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer, ele ainda não tinha morrido? Fiquei me perguntando, mas a obra dele não estava relacionada à morte dele na cruz? Como é que ele disse que ele ainda não tinha, que ele já tinha consumado a obra? Ele sabia que os 12 iam continuar, os 11 no caso, né? É claro que a obra dele ia ser consumada por completo na cruz, mas ele sabia, tinha investido em vidas, ele tinha cumprido o papel dele nas vidas que Deus tinha determinado para ele. E aí ele diz, eu não perdi nenhum dos que me deste. Então nós, além de sermos pedras vivas, fomos contratados para trabalhar nessa casa. Tudo se trata de vidas. Temos que conquistar vidas para Cristo e edificar as vidas para Ele. Então, imagina que novas vidas que não conhecem o Senhor são novas pedras para essa casa. Depois que elas vêm, nós podemos fazer o quê? Buscamos elas do mundo. Isso aí é uma carga muito mais evangelística, trouxe uma nova pedra. Mas ela vem toda deformada, com dificuldade, eu começo a lapidar ela. Então ela começa a ser edificada, começa a abandonar o pecado. Agora, depois que ela está ali, eu encaixo ela no local na parede. Ela não vai andar sozinha, ela vai andar junto com o corpo. Então isso tudo faz parte desse processo de nós como trabalhadores. E cada um se encaixa em alguma etapa disso. A questão é, se eu fiquei com a porta para fazer, eu vou fazer a porta. Não existe parte mais bela dessa casa para fazer. Eu queria ter feito a porta, mas Deus me deu a janela para fazer. Cara, Deus te deu a janela. Eu quero dizer que nem Jesus, que nem Paulo diz, que nem a palavra fala sobre João Batista. João Batista diz, tendo ele completado a carreira, o cara completou. Ele tinha uma missão para fazer. Tentaram matar ele, tentaram matar Paulo várias vezes. Só depois de Paulo dizer que ele tinha completado a carreira e guardado a fé, é que ele faleceu. Bem depois. Isso quer dizer que se por algum motivo vocês ainda estão respirando hoje, é porque ainda tem trabalho para ser feito. Quando eu trabalhava na consultoria, eu viajava muito. Toda semana eu ia para São Paulo. E é muito interessante, porque quando a gente viaja bastante, pode vir uma sensação de medo de que alguma coisa vai acontecer no avião, mas eu tinha tanta certeza de que eu não tinha completado a carreira, que eu dizia, cara, não tem como esse avião cair. Eu sei que tem muita coisa para ser feita ainda, então esse avião não vai cair. Se por algum motivo ele cair, eu não vou morrer, porque eu não posso dizer que eu completei a carreira ainda. Isso foi com Jesus, isso foi com Paulo, isso foi com João Batista. Nós, se por algum motivo estamos ainda respirando hoje, é porque tem trabalho para ser feito. E o Senhor conta com cada um de nós para construir essa casa. Por quê? Eu nunca construí uma casa. Alguém já construiu uma casa? Deixa eu perguntar então para vocês que já construíram uma casa, bem alto. Se o cara que tu contratou para fazer a porta não faz, o que tu faz? Pode ser também. Ou tu contrata outro. A casa vai ficar pronta. A casa vai ficar pronta. A questão é que Deus nos dá o privilégio de trabalharmos nessa casa. Eu não quero que Deus precise escolher outro para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu quero dizer, eis-me aqui, que envia-me a mim. Não precisa chamar outro. Eu ouvi de um pastor que disse uma vez, ele disse assim, eu fui a terceira opção de Deus. Porque outros dois disseram não. Cara, se Deus me disse para fazer essa parte da casa, eu vou fazer. Porque eu quero dizer, completei a carreira e guardei a fé. E se cada um de vocês está aqui respirando, é porque tem um trabalho específico para cada um de vocês nessa casa. Amém? Existem 2 tipos de trabalhos principais nessa casa.
Nós falamos que tudo se trata de vidas, né? Tudo se trata de vidas. Então, o foco todo é nas vidas. Mas nós podemos trabalhar de duas formas. Uma é um chamado comum para todos os santos. Todos. Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20, ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele ainda dá um bônus, ele diz: cara, eu estou contigo para sempre, não te preocupa. Mas ele já disse: ide, fazei discípulos. Atos 1:8, se eu não me engano, é lá que diz que vós recebereis poder ao descer sobre vós, é lá, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria, tanto em Lajeado, quanto Arvorezinha, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil. Então nós temos um chamado que ele é comum: ir e fazermos discípulos, sermos proclamadores. Tem outros textos para quem está anotando. 1 Pedro 2,9 fala: nós, porém, somos nação santa, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós todos temos o chamado de irmos e fazermos discípulos, sermos proclamadores, sermos testemunhas testemunhas de Cristo, do Evangelho. Isso é para todos. Eu não sei porquê, às vezes a gente é meio seletivo nos mandamentos. A gente pensa assim: não, tá, eu tenho que ser santo, todo mundo sabe que tem que ser santo, a palavra diz ser de santos porque eu sou santo. Todo mundo tem que... Tem várias coisas que a gente sabe, é óbvio que tem que obedecer. Aí a gente pergunta: cara, e investir nas vidas, e falar de Jesus, ou discipular vidas, ou começar um grupo na tua casa? Não, eu estou esperando uma palavra de Deus. Se vocês estão esperando uma palavra de Deus, Mateus 28, 18 a 20, ele já disse: vão e façam discípulos. Ele já disse que nós temos que ir e pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Nós não precisamos agora mais esperar, nós já fomos enviados. E isso é para todos. Ele não diz assim: olha, se tu tiver lido 3 vezes o Novo Testamento, 2 o Velho, se tu não tiver pecado por 15 dias, agora vai e faz discípulos. Não, ele diz: vão. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade foi dada para ele. Agora ele diz: já que toda a autoridade me foi dada, eu digo então, vão. E se toda a autoridade for dada para ele, nós temos que ir. É simples, nós não precisamos agora esperar que o teu nome apareça no outdoor e diz: tu é um pregador do Evangelho. Já está na palavra, nós todos somos proclamadores. Isso faz parte do nosso trabalho nessa casa, conquistar mais vidas para essa casa. É claro que existem pessoas, lá quando fala, se não me engano, em Efésios 4, tem apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, e tem gente que tem muita graça para falar de Jesus. Tem gente que o cara vai na rua e fala, o Rafa, né? Tinha uma na igreja na rua. O Rafa, eu me inspiro nele. Nós estávamos o pessoal tocando lá, eu estava falando com 1 ou 2 no cantinho, de repente o Rafa levantou, pegou a Bíblia e começou a falar. Eu falei: pá, que bênção, né? Que Deus coloca dons e talentos diferentes em cada um do corpo. Mas por que ele tem a ousadia e a intrepidez para fazer isso dessa forma? Quer dizer que eu não posso falar de Jesus? Ou que eu não devo falar de Jesus? Ou que eu não fui chamado para falar de Jesus? Aonde eu estou, eu tenho oportunidade para transmitir o Evangelho. Aonde nós estamos? Sabe como? Sabe por quê? Porque nós vamos estar tão cheios de Jesus e a vida dele vai contagiar. E aí nós vamos entrar no trabalho e sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te perguntar: cara, o que tu tem? É Jesus. E eu posso anunciar o Evangelho. A palavra fala, eu não sei se eu anotei esse texto aqui, mas diz que nós temos que pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Eu não lembro agora, acho que é Tessalonicenses que está isso aqui. 2 Timóteo 4, 7. Quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque nós fomos chamados para trabalhar nessa casa. Amém? Então, o primeiro chamado, que é comum a todos nós, 2 Timóteo 4,2, ele fala isso. Quer seja oportuno ou não, temos que ir, fazer discípulos, proclamar. E aonde Deus te colocou é o teu campo missionário. Não quer dizer que talvez um dia tu não vá para a África ou para algum outro lugar, mas hoje Ele já te enviou. Então no teu trabalho Ele já te enviou. E tem pessoas lá que sentam todos os dias de ti que estão desesperadas. Estão desesperadas. É uma máscara delas, mas quando tu pergunta: cara, como é que tu está? O cara não está bem. Ele está sofrendo ou é depressão, ou o cara não dorme, ou o cara está com problema no casamento, ou sei lá, as pessoas estão desesperadas por Jesus, os campos estão brancos.
Ultimamente eu tenho visto, sabe quando não precisa nem pescar o peixe está pulando para dentro do barco direto, porque as pessoas estão desesperadas por um caminho. Porque no mundo onde tudo é relativo, nós seguimos a um Deus que é absoluto. Quando meu pai comentou essa frase, isso aqui me marcou, porque, cara, nesse mundo tudo é relativo, e nós temos alguém que é o firme fundamento, Jesus Cristo, e nós nos apegamos, e aí tudo na vida da pessoa oscila. Porque tudo é relativo hoje em dia, né? Vocês já ouviram isso? Cara, tudo é relativo, pensa o que tu quer, faz o que tu quer, mas nós servimos a um Deus que é absoluto, e as pessoas precisam desesperadamente ouvir sobre Jesus. E nós somos os trabalhadores que fomos chamados para fazer isso. Então, o primeiro chamado para todos é de irmos e fazermos discípulos. Amém? Mas existe um outro tipo de chamado que é um chamado específico para cada um. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Vou ler de novo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, guardadores da multiforme graça de Deus. Isso quer dizer que Deus depositou dentro de cada um de vocês algo para ser guardado. Ele colocou um potencial dentro de cada um de vocês. Isso é um presente dele, é um dom dele para cada um de nós. Agora, o que nós fazemos com isso é o nosso presente para ele. Então, cada um recebe um dom específico também. Ah, mas eu não sei cantar. Cantar é um dom. Eu não sei porque às vezes a gente estereotipa alguns dons, né? Eu quero ser um líder. O cara põe lá liderança. Posso estar brincando aqui, mas liderança normalmente é sinônimo de bomba, né? A gente tem que resolver, só pepino para resolver, né? Mas a gente cria às vezes um negócio, não, líder é um dom, a música, o louvor, é claro, são dons preciosíssimos usados no corpo, mas existe uma infinidade de riqueza de Cristo, porque a multiforme graça de Deus, ela é expressa através da igreja. Então, cada um tem, e a palavra nos chama a servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Vocês já me imaginaram com um cântaro aqui na frente, dançando? Cara, não é o meu dom. Não sei, não consigo, sei lá, posso ser inimigo do ritmo, mas não é o meu dom, entende? Posso tentar, mas não. Deus deu esse dom para esses irmãos aqui, e que precioso é servirem conforme o dom que Deus deu. E sabe de uma coisa? Quando nós servimos a Deus com o dom que Ele nos deu, nós nos sentimos realizados. E se nós não servimos a Deus com o dom que Ele nos deu, nós nos sentimos frustrados. É que nem tu dizer para uma pessoa que ama ensinar, cuida das crianças ali embaixo, ou é um pedagogo que ama dar aula, e tu diz assim, agora tu nunca mais pode ensinar ninguém. Deu, acabou. Cara, essa pessoa vai ficar frustrada, porque Deus colocou no coração dela aquilo. Então eu não sei o que tem na tua vida, se tu pinta, se tu canta, se tu dança, se tu tira fotos, se tu faz que nem eu gosto de gerenciar projeto. Eu gosto de pegar as coisas, um negócio difícil de fazer, e eu começo a botar assim, ó, tu faz aqui, faz não sei o que, eu gosto de fazer isso. Ah, não tem espaço para isso? Sempre tem, porque a palavra diz, servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu. E é o que o texto fala, que nós tínhamos lido antes, que diz em Efésios que todo o corpo, bem ajustado, cada um na sua função, faz com que a igreja seja edificada. Não, Daniel, tem algo errado aí. Eu achava que isso era papel dos líderes, dos pastores apenas, eu achava que era. Mas sabe o que falam em Efésios 4, se eu não me engano 12, diz assim, que Deus estabeleceu a uns apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres com vistas a, propósito, a finalidade é, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do seu serviço. Não é que só a liderança exerce o serviço dos santos, mas a liderança, ela coopera, ela provê condições, ela ajuda para que os santos desempenhem o seu serviço, mas o serviço é de todos os santos. Todos nós somos chamados para ser trabalhadores. Então eu não sei se tu tira bem fotos, ou se tu gosta de dançar, ou se carrega a cadeira, ou varrer. Cara, Deus colocou no teu coração algo que é único. E eu ouvi uma vez um exemplo terrível, meio mórbido até, mas o cara disse, sabe o local onde tem o maior número de tesouros escondidos? Não é lá nas minas de diamante da África, não é onde os caras escavam ouro. O exemplo é ruim, eu avisei. Mas é nos cemitérios.
Porque lá dentro tem livros não escritos, músicas nunca cantadas, sonhos, projetos nunca realizados. Porque por algum motivo a gente acredita mais nas mentiras do inimigo, dizendo que tu não presta, que tu não tem valor, que tu não consegue, que isso não é para ti. Mas o fato é que nós começamos essa palavra dizendo: não fostes vós que escolheste a mim, fui eu, Jesus dizendo, que vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, se por algum motivo tu ainda está respirando, é porque tem um trabalho para ti. E Deus te capacitou. Ele te capacitou para te fazer algo que eu não sei fazer. É teu. E de alguma forma a gente idealiza algumas coisas e perde de fazer o que Deus tem para nós hoje. Teve um cara na palavra que ele teve muita dúvida de se ia ser usado por Deus ou não. O nome desse cara é Moisés. O cara foi muito usado por Deus, mas quando Deus chamou ele falou: pá, Senhor, envia o outro, mas tem certeza? Eu não sei falar. E na nossa cabeça começa: eu não sei cantar, eu sou desafinado, ou eu não tenho condições, ou eu não tenho recursos, ou eu não tenho, sei lá, as mentiras que nós acreditamos, ou que o inimigo diz. Aí sabe o que Deus disse para Moisés? O que tu tem na mão? E aí ele pegou e disse: eu tenho um cajado. E ele colocou aquilo à disposição do Senhor. Se ele tivesse um chapéu, Deus tinha usado o chapéu para abrir o Mar Vermelho. Se ele, sei lá, se tivesse uma sandália só, Deus tinha usado aquilo. O que vocês têm na mão hoje? Eu não sei o que cada um de vocês tem na mão hoje, mas tem, porque vocês estão respirando ainda. Então tem coisa para fazer. Deus colocou no coração de cada um alguma coisa e nós precisamos agora olhar: Senhor, eu tenho um carro, então eu vou começar a buscar os irmãos antes do culto, levar eles, sei lá, inventei agora isso aqui. O que nós temos na mão hoje? Eu tenho um quarto sobrando em casa. Tem alguém precisando de hospedagem aqui? O irmãozinho lá está precisando. Cara, que alegria servir com aquilo que eu tenho, é um quarto. O que vocês têm na mão hoje? Eu estava conversando com um irmão num retiro em Maringá, e aí esse cara está falando que ele estava na rua dirigindo, e ele passou por um mendigo, e tinha um cara ministrando, e tinha um cara falando com o mendigo, e o Espírito Santo disse: esse cara está falando de Jesus, para e vai lá ajudar. E aí ele não parou, e o Senhor tirou a respiração desse homem. Eu ouvi isso dele, tirou a respiração dele ao ponto dele ter que parar o carro. Ele parou o carro, aí ele disse: tá, entendi. Aí ele voltou e foi falar com esse cara. Ele disse: olha, eu vim aqui porque Deus me disse que tu está falando de Jesus para ti, e ele me disse, e eu vim aqui dizer que isso é verdade. Aí eu disse: é verdade, estou falando de Jesus para ele mesmo e tal. E aí esse cara que estava falando de Jesus para o mendigo disse: eu já convidei ele para almoçar lá em casa agora e ele não quer ir, olha só. Aí esse irmão que estava me explicando a história disse: eu tenho alguma coisa para aprender com esse cara, né? O cara chamou um mendigo lá para almoçar na casa dele. O que eu tenho para aprender? Aí passou um outro mendigo e cumprimentou o cara abanou o outro e disse: viu, esse aqui já foi lá em casa várias vezes, tomou banho, tu não quer ir lá, cara, tomar um banho lá, quentinho, eu tenho roupa para ti, almoçar lá com a gente. Aí esse meu amigo falou assim: cara, eu posso almoçar contigo? Eu preciso entender o que é isso. Deixa eu ir na tua casa, então. E aí esse cara abriu a casa dele. Tem tanta gente abrindo aqui, mostrando: Senhor, eu tenho comida. Eu tenho, sei lá, o que vocês têm na mão hoje? Fato é, fomos chamados para trabalhar nessa casa de Deus. Nós não podemos ser seletivos no mandamento e achar que isso não é para nós. Nós temos que ir e fazer discípulos e servir conforme o dom que Deus deu para cada um de nós. Amém? Um dia eu entendi que eu tinha um papel nessa casa. Eu tinha 18 anos e eu estava num retiro. E sabe, tem aquele retiro que parece que Deus falou comigo em todas as ministrações. Aquele não tinha acontecido nada. Aí no último dia, Deus falou uma frase comigo. Ele disse: Daniel, chega de ser um espectador. Eu lembro dessa frase como se estivesse falando agora. Ele disse: chega de ser um espectador. Chega de ficar parado olhando os outros construírem essa casa. Eu te chamei para construir essa casa. E Ele está falando nessa noite: chega de ser um espectador. E eu não conheço a tua vida, eu não sei, talvez tu já esteja servindo ao Senhor com tudo aquilo que tu tem, e amém, eu quero te encorajar a continuar fazendo isso, mas talvez por alguma frustração, por alguma dificuldade, por alguma, sei lá, alguma coisa, tu esteja frustrado.
Talvez tu tenha desistido, talvez tu tenha tentado, como a irmã falou aqui, na tua própria força, não deu certo, e aí tu parou. Logo depois que o senhor falou isso, nós fomos, acho que foi umas 2 semanas depois, alguma coisa, foi muito perto. Tinha um jantar de casais na congregação. E aí eu falei, cara, Deus me falou para servir, eu vou ser garçom nesse jantar. E aí nós chegamos lá, botei gravatinha borboleta, camisa branca, e aí tinham mais uns 7 ou 8 irmãos ali, e aí nós fomos servir. Cara, com a maior alegria servir os casais ali, sei lá, eu tinha 18 anos na época. E aí depois, os garçons ali, acabados, nós fomos comer na casa de uma das irmãs, e não tinha conseguido comer nada. E aí nós começamos a conversar e compartilhar, e nós vimos naquele momento que aquele grupinho ali estava cuidando de alguns adolescentes. E aí nós, cara, que legal, tu também está cuidando de algumas vidas de adolescentes e tal, que precioso, ia ser muito legal ter alguma coisa para os adolescentes, não sei o quê. Começamos, e não tinha nada na congregação para adolescentes naquela época, isso faz 11 anos atrás. E aí, eu tinha 18. E aí nós ficamos conversando muitas horas sobre aquilo, como ia ser legal ter um encontro para adolescentes, não sei o quê, eles precisam, eles não se conhecem, olha, a gente nem sabia que tinha esses adolescentes aí no nosso meio, não sei o quê. Aí passou aquilo, aí de repente a gente pensou assim, tá, e por que a gente não faz então? Eu era o mais velho do grupo, tinha uma irmã de 19. Por que a gente não faz? Aí ficou todo mundo se olhando, aí nós vamos orar. Foi cada um para sua casa, dormia, nós ficamos orando alguns meses, jejuamos, e aí depois nós apresentamos um projeto para o presbitério. Apresentamos um projeto, e eu gosto, montei uma folhinha, não sei o quê, onde, quando, como, pá. E aí os caras disseram sim. Aí eu fiquei, como assim, cara? Nem eu estava acreditando que eles iam dizer sim para a gente fazer um encontro temático, uma vez por mês, não sei o quê. E ali foi um período de 8 anos que nós fizemos esses encontros, na época se chamava Encontrão Team, e foi um período muito precioso, hoje não tem mais, mas durante esses 8 anos foi o que Deus usou. Mas, cara, era um guri de 18 anos, não sabia nada, fiz um monte de rateada naquele encontro, mas o quê? Eu disse, olha, Senhor, eis-me aqui. Vocês lembram quando ele perguntou para Isaías, ele perguntou assim, Isaías, a quem enviaremos? Ele não chamou diretamente Isaías, ele perguntou a Isaías, a quem enviaremos? Aí Isaías olhou, eu fiquei imaginando assim, ele disse, cara, envia-me a mim. Fato é que os trabalhadores são poucos. E a seara é grande. Essa semana eu levei o Azaf no aeroporto, e eu estava compartilhando com ele algumas coisas, e ele falou que ele está escrevendo um livro, e aí eu falei sobre esse texto. Esse texto está em Mateus 9, se quiserem ir abrindo, porque a gente vai ler ele juntos. Mas Mateus 9, 38, podem abrir. Começar do 37, Jesus diz assim, a palavra diz assim, então se dirigiu, Jesus aos seus discípulos e ele disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quando eu estava falando esse texto com o Azaf, ele disse, Dani, esse é o meu lema de vida, sabe por que eu faço o que eu faço? Porque os trabalhadores são poucos. Mas na verdade o que eu tenho descoberto é que não é que os trabalhadores são poucos. É que, na verdade, nós ainda não entendemos que somos trabalhadores. Porque nesse versículo só existem 4 pessoas, papéis aqui dentro. Existe Deus, que é o Senhor da seara, tudo é dele, as vidas são dele. Existe Jesus que está falando. Existe a seara, que são os perdidos, aqueles que precisam ser colhidos. E existe os trabalhadores. Não existem espectadores. Se eu não sou mais seara, eu sou um trabalhador. Ou eu sou seara, ou eu sou trabalhador. Se eu já entreguei minha vida para o Senhor, quantos aqui já entregaram a vida para o Senhor? Boa notícia, vocês não são mais seara. Então vocês são, ou eu sou seara, ou eu sou trabalhador. Não tem lugar para espectadores aqui. Todos nós somos trabalhadores chamados para trabalhar nessa seara. O problema é que muitas vezes a gente se acomoda, a gente literalmente senta, e eu estou falando isso por mim mesmo. A gente se acomoda e parece que a gente fica com uma mentalidade de receber. Eu sou o foco, eu quero receber. Aí eu fico recebendo, engordando, né? E aí chegou, parece que o cara vai explodir, mas está na hora de dar, frutificar. Tu é um trabalhador. Se nós não somos mais seara, nós somos trabalhadores dessa casa. Amém? Quem é a igreja? É o prédio? É o edifício?
São os aparelhos que nós temos aqui, os instrumentos, ou são as vidas? Somos nós. Nós somos a igreja. Então, se nós somos a igreja, quem é o alvo a ser alcançado pela igreja? Ah, sou eu mesmo. Não, cara, tu é a igreja. Então tem um alvo a ser alcançado. Só que parece que a gente entra, às vezes se converte e começa a receber, e é tão bom receber, eu não estou dizendo que é errado, é tão bom receber, mas não pode parar por aí. Nós precisamos receber, mas enquanto nós recebemos, nós precisamos trabalhar. E não precisa esperar muito. Eu tenho aprendido isso, aquele menino que eu testemunhei antes, que se converteu agora, faz 3 semanas, nós começamos a conversar, e no segundo encontro que eu tive com ele, depois de convertido, eu disse, cara, agora tu precisa ir falar de Jesus. Agora tu precisa começar a falar de Jesus. Tu precisa agora começar a servir. Lembra do endemoniado gadareno? Jesus expulsou ele, e na hora Jesus expulsou os demônios, o cara foi liberto, e Jesus disse, agora vai e conta aos teus o que Deus te fez. Na hora, o cara saiu e virou um evangelista em Decápolis, são 10 cidades. Então a gente não precisa esperar muito, entende? Nós precisamos ir e fazer discípulos. Então, se um cara se converter aqui amanhã, é claro que ele tem que ser cuidado, fundamentado, pastoreado. Isso é bênção, isso traz solidez, isso traz qualidade, isso faz com que nós sejamos uma igreja forte, mas enquanto eu sou edificado, fundamentado, eu estou trabalhando. Esse original do ir de fazer discípulos, na verdade, dizem que é indo fazer discípulos. Cara, enquanto a gente está fazendo todas as coisas, a gente está indo e fazer discípulos. E Deus me pegou em março desse ano e ele falou assim, Daniel, eu não te chamei para ter discípulos. Eu te chamei para fazer discípulos. Então não é talvez porque eu esteja cuidando de algumas vidas, não, vários já se converteram, olha só, tem um grupo na minha casa com X vidas. Eu não chamei para ter discípulos, eu te chamei para fazer discípulos. Então, mesmo tendo essas vidas, cara, eu quero continuar. Vocês entendem? Todos somos trabalhadores da seara. Muitas vezes nós esperamos anos recebendo para começar a trabalhar, mas nós somos trabalhadores, amém? Uma vez que eu entendo que eu sou um trabalhador, o que eu tenho que fazer? Aí volta agora para o versículo 36, vamos voltar a um versículo. Isso foi Jesus, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as multidões e se compadeceu, porque elas estavam exaustas e aflitas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Tem tanta necessidade ao nosso redor, tanta gente desesperada no nosso trabalho, no colégio, na rua. Às vezes eu tenho clamado por Deus, eu tenho orado para que Deus me dê um amor pelas vidas. Eu confesso que o meu natural, para mim, está aqui, compartilhando com vocês, com a igreja. Cara, eu tenho certeza, eu nasci para isso, eu amo fazer isso. Aí, às vezes, passa um mendigo do meu lado e eu passo reto. Eu tenho procurado me arrepender diante de Deus. Ou, às vezes, tem um cara que está podre, desesperado com alguma situação, e eu fico com o coração duro. E eu tenho orado, Senhor, me dá o teu amor pelas vidas. Porque eu não tenho. O meu natural não é esse. E eu preciso que o Espírito Santo derrame sobre minha vida. Quando eu estava lá com vocês naquele domingo, na rua, eu fiz questão, porque é algo que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu falei, cara, o cara mendigo, ou a pessoa mais, assim, que chegar, eu vou ir nesse cara, porque eu preciso amar essas pessoas, eu preciso aprender isso. Isso vem de Deus. Isso é uma luta minha, talvez para você seja fácil outras coisas, eu que tenho clamado isso por Deus, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Jesus viu as multidões e Ele se compadeceu delas. Se eu não for para a rua, eu não vou ver. Se eu não for para as frentes de trabalho, se eu não for para os hospitais, eu não vou ver os doentes. Se eu não for para as praças, eu não vou ver essas pessoas que estão precisando. Por isso que nós precisamos ir. Jesus viu as multidões e Ele se compadeceu delas. E uma vez que nós abrimos os nossos olhos, ficamos atentos às necessidades, o que nós temos que fazer? Versículo 35, o que Jesus fazia? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Uma vez que nós entendemos que somos trabalhadores da seara, uma vez que nós estamos com os olhos abertos aos necessitados, agora nós precisamos estender o reino de Deus. E Léo começou esse encontro dizendo, vem o teu reino. Foi isso aí, né, que tu falou no começo, né? Mais ou menos? Foi, né? Vem o teu reino, faça-se tua vontade. Jesus, ele orou, ele disse assim, ó, vem o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como ela já
é feita no céu. No céu, a vontade de Deus, o reino de Deus já é completamente estabelecido. Na terra ainda não. Então nós fomos chamados para ser agentes de estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, tudo aquilo que não lembra a imagem e semelhança do reino de Deus, tudo aquilo que não lembra o reino de Deus que já foi implementado nos céus, nós fomos chamados para fazer diferença. Fome. Tem fome no céu? Nós fomos chamados para trazer comida, alimento. Tem sede no céu? Tem pessoas desabrigadas no céu? Nós fomos chamados para trazer abrigo. Tem pessoas deprimidas no céu? Nós fomos chamados para trazer cura sobre essas vidas. Tem pessoas doentes no céu, no reino de Deus? Nós fomos chamados para trazer cura. Vocês entendem? Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus aonde nós estamos. E nós recebemos autoridade para isso, porque Jesus nos mandou. Não é por causa da nossa autoridade, mas é que Jesus tem a autoridade que é sobre todo nome. Lembra de Efésios 1, no último versículo? Para que ele fosse o cabeça de todas as coisas, ele deu essa autoridade à igreja, que é a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas. Então nós temos autoridade, por causa do nome de Jesus, para estabelecer o reino dele aonde nós estivermos. Esse é o papel da igreja. Se não, a gente se convertia, e não tinha por que ficar aqui, né? Era só ir para o céu, sei lá, se convertir para uma metralhadora, porque agora não tem por que ficar aqui. Mas nós ficamos aqui para estabelecer o reino de Deus, porque essa casa ainda não está pronta. Mas ela vai ficar pronta. E eu não quero ficar fora. Se Deus me chamou para fazer a maçaneta da porta, eu quero fazer. Uma das formas que nós podemos estabelecer o reino de Deus de forma muito prática é através do amor e do serviço. Muitas vezes as pessoas elas estão fechadas por evangelho para ouvir alguma coisa, elas estão duras, mas quando a gente ama e serve essas vidas, cara, não sei, é de Deus aquilo, porque aquilo quebra uma barreira na vida dessas pessoas. O amor e o serviço de forma prática é uma excelente forma de propagar o evangelho. Eu posso testemunhar da vida do meu sogro aqui, o Sérgio. Ele ficou afastado, gurias, quantos anos? As gurias não estão aqui, né? Uns 11, 12 anos, acho que foi fazer o Davi dormir ali. Muitos anos, mais de 10 anos ele ficou afastado. Um cara magoado com a igreja, com liderança, aquela coisa que a gente ouve tantas vezes, assim, né? Que o sofisma do inimigo. É claro que nossos líderes falham como qualquer um de nós, e se vocês me conhecerem um pouco mais dessa conferência, vocês vão ver que eu falho pra caramba. Então, assim, isso é fato que acontece, mas o inimigo acha uma brecha, um engano, essas pessoas acreditam nisso, muitas vezes se afastam, e ele ficou durante muitos anos. Não me lembro quantos anos atrás, agora, caiu uma árvore no prédio dele, caiu em cima do carro dele e detonou metade da casa. Todo o banheiro, assim, detonou. Podia ter... As gurias, graças a Deus, não estavam lá dentro, mas assim, ó, destruiu uma parte da casa e todo o carro. Acho que em 2 dias, alguns irmãos se juntaram e começaram a fazer uma vaquinha. Sem falar com o cara. Metade nem conhecia ele. Juntaram e aí um irmão que morava no bairro foi lá e entregou para ele. Quanto tempo vocês acham que demorou para ele voltar para o Senhor? É claro que teve muita oração, muito jejum de toda a família. Isso foi um fruto de uma construção de anos do investimento da Beth, minha sogra, e das gurias. Mas aquilo ali derreteu o coração do cara. O cara disse, quem são vocês que estão me dando isso? Vocês me amam. Nós tivemos alguns anos atrás, em Porto Alegre, umas chuvas muito fortes, se detonou metade de Canoas ali, cara, foi muito forte, há uns 2 anos atrás. E ali eu vi a igreja se mobilizando de uma forma que eu nunca tinha visto para algumas coisas. E aí tinha um bairro de Porto Alegre, em Jari, que ficou sem água. E aí tinha uma bica, sabe aquelas bicas que tem? E os caras ficavam 2 a 3 horas numa fila para encher uma garrafa de água. É um bairro bem simples, quase fronteira com Viamão ali. E aí um irmão disse, cara, eu tenho um poço. Aí o outro irmão disse, eu tenho um tonel. E o outro irmão disse, eu tenho uma caminhonete. O que precisou comprar? Mangueira. Porque daí a gente chegou lá, juntou garrafa, fomos uns 15, 20 irmãos, sem camiseta, sem nada, cara, fomos lá, começamos aqui, pôr na garrafinha. Aí quando veio a nossa fila, o pessoal parou de ir lá e estava abastecendo muito mais rápido com os caminhões que a gente estava levando. E sabe o que as pessoas perguntavam? Quem são vocês? Quem são vocês? E aí entra o evangelho do reino. Não pode ficar só aí, porque senão nós somos só boas pessoas, humanitários, e aí está cheio de ONG por aí que também faz isso. Nós precisamos levar o evangelho do reino. Mas o serviço
quebra barreiras. E eu me surpreendi quando eu comecei a buscar na palavra textos que falam sobre isso. Eu vou ler bem rapidinho aqui, são vários. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mateus 5:16, assim brilhe também a vossa luz diante de Deus e diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas veem essas boas obras, elas dão glórias a Deus. Gálatas 2:10 diz, recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Provérbios 21:13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Não foi o que disse, tá? Em Provérbios 21:13. Mateus 5:41 e 42, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Tito 1:1 e Tito 1:14, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, zeloso de boas obras. Tito 3:1-8, estejam prontos para toda a boa obra. No 8 diz, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Tito 3:14, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, para não se tornarem infrutíferos. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago 4:17, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e nisso não o faz, está pecando. Tiago 2:14-26 fala bastante sobre isso, mas termina dizendo que a fé sem obras é morta. Hebreus 10:24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 13:16, não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. 1 João 3:16-18, nisto conhecemos o amor que Deus deu a sua vida por nós, então nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 Pedro 2:9, já lemos, a fim de proclamar as virtudes. Isso são alguns, eu tenho uma lista lá de mais de 60 textos. Por algum motivo, história, tradição, talvez da igreja, com aquele conflito de fé entre obras, é claro que a salvação vem única e exclusivamente pela fé. Isso aqui eu não estou dizendo que vocês precisam de obras para se tornarem aceitáveis diante de Deus. É claro que não, mas se eu agora sou um filho de Deus, eu sou um trabalhador. Vocês entendem? Não é que eu preciso fazer isso para ser aceito diante de Deus. Não, claro que não. Deus já te ama tudo. Ele te ama tanto que Ele te incluiu nesse propósito, nessa obra. Nós fomos chamados para ser trabalhadores. Amém? E eu queria dar algumas dicas bem práticas antes de terminar aqui. A primeira delas é quanto ao chamado comum, que era de irmos e fazermos discípulos. Lembra? Abram os olhos e abram a boca. Uma dica muito fácil. Cara, a gente tem que pregar, tem que começar. Tem que começar. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. Começa a dizer, Deus te ama. Deus, tá bom, começa aí. Cara, o nome dele já foi glorificado, glória a Deus. Teve uma época que a gente fez com os discípulos lá em casa, de que todos os dias a gente tinha que falar de Jesus para uma pessoa. Cara, uma pessoa, pode dizer o seu caixa do supermercado, tu vai lá e vai pegar o troco e Jesus te ama. Sei lá, o cara pode ali começar a chorar, ou ele precisava ouvir só aquilo. Quantas histórias nós já não ouvimos de pessoas que faltava um empurrãozinho para entregarem sua vida para o Senhor, né? Nosso testemunho diário. Então, assim, quanto ao chamado comum, a dica é, comecem. Tem que começar. Não precisa se tornar um expert em teologia para começar a falar de Jesus. Basta conhecer Jesus. Ter um pouquinho de intimidade com Ele. Quanto mais intimidade com Ele, mais vai fluir. Mas se vocês já entregaram sua vida para Jesus, comecem a proclamar o Evangelho. Amém? Quanto ao chamado específico de vocês, vocês podem estar pensando, mas o que eu posso fazer? Como é que eu posso servir? Né? O que eu posso ajudar? Então, primeira coisa, orem em jejum pedindo ao Senhor que direcione vocês. O que, quando e como. O que eu posso servir? Entreguem diante dele, olha Senhor, isso aqui é o que eu tenho nas mãos hoje. Lembra do cajado de Moisés? Isso aqui é o que eu tenho nas mãos hoje. Eu te entrego. Eu te entrego. E agora comece a orar, Senhor, o que tu quer que eu faça com isso? Depois submetam isso também aos líderes de vocês, às autoridades de vocês, perguntando para eles, olha,
é isso que eu tenho na mão. Eles são embaixadores de Deus aqui para cuidar da vida de vocês, para cooperar com a vida de vocês. Então diz assim, olha, é isso aqui que eu tenho nas mãos. O que eu posso servir? Como eu posso cooperar? Terceiro, chamem companheiros para obrearem junto com vocês. É sempre melhor junto. Moisés, que estava com toda aquela dificuldade, Deus foi lá e colocou Arão do lado dele. Ele disse, já que tu não sabe falar, Arão sabe. Ele vai contigo. Tu vai ouvir de mim e Arão vai falar para eles. Então, olhem para o lado. Companheiros, chamem pessoas para trabalhar junto com vocês. Ou mais, se ofereçam para essas pessoas. Tem gente que já está trabalhando e diz, olha, eu quero cooperar contigo. Eu quero cooperar contigo. Vocês não têm noção como meu coração se alegra ao ver aqui, 10 meninas aqui, mais os rapazes aqui servindo também com um dom que eu não tenho, não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Como é precioso isso. Perguntei para o Léo, cara, deu muito trabalho fazer, daí o Léo disse assim, cara, eu não fiz quase nada. Estou te expondo aqui, né? Ele disse, cara, eu não fiz nada. A gurizada pegou junto, todo mundo trabalhando, era um monte de gente servindo, fazendo coisa. Olha que preciosidade. Quando nós servimos, muito melhor é dar do que receber. E quando nós damos, nós somos cheios. Nós recebemos. Então, orem e coloquem isso diante do Senhor para entregar os dons, talentos, capacitações, conhecimentos. O que tu já estudou? Cara, eu sei consertar encanamento. Está cheio de gente que precisa disso. Tá? Por sinal, tem uma senhora lá, uma velhinha que não consegue consertar a casa dela, não tem dinheiro para contratar. Eu quero servir ela lá. Eu não sei consertar encanamento. Deus colocou para cada um. Mas eu estudei inglês. Amém. Então, começa a usar isso diante do Senhor. Por que tu estudou inglês? Algum motivo tem. Que experiências vocês têm? Que capacitações? Que habilidades? Que talentos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, por algum motivo, fez vocês chegarem até aqui com essa trajetória. Porque Ele quer usar vocês. Então, orar e jejuar, submeter aos líderes, chamar companheiros. Nós temos trabalhado num canal, o nome do canal se chama Jesus em Mim. Porque eu expliquei na palavra anterior que ano passado eu entendi, cara, Jesus vive em mim. Eu sou há muitos anos convertido e eu não tinha entendido isso da forma que eu entendi, porque Jesus está aqui o tempo todo. Então nós começamos, eu comecei a escrever um livro há 2 anos atrás. E eu comecei a escrever um livro e falei, cara, essas verdades que Deus tem falado, eu preciso divulgar isso, preciso escrever, não sei o que. Aí comecei a escrever, daí parei um dia, escrevi 40 páginas. Aí por algum motivo Deus segurou aquilo. E eu fiquei, por que será, né? Mas aquilo ficou ali no óleo, como a gente costuma brincar, né? Está no óleo, está esperando o momento de Deus. Aí um dia eu passei na sala e vi a Tchelle olhando um vídeo de maquiagem, um vídeo de maquiagem. Aí eu olhei assim, cara, na hora o Espírito Santo disse, sabe o livro? Fala. Não escreve. Fala ali. Daí eu falei, Senhor, eu não sou estiloso, eu não tenho barba, eu não sei gravar, eu não tenho nada para fazer isso aqui. Tu tem certeza? Eu nem falei para a Tchelle na hora, eu fiquei com aquilo assim, Aí só de me imaginar, eu me expondo na internet, falando, eu falei, cara, os caras vão rir de mim, cara, falam um monte de coisa. Eu falei, não vai prestar isso aí, mas se tu está dizendo, eu vou orar. Eu comecei a orar. Aí eu fiquei uma semana só orando, sem falar para a Tchelle. Aí eu chamei Tchelle, lembra o livro? Deus disse que era para fazer um canal. Aí ela me olhou assim, Deus está me falando a mesma coisa. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa de Deus aqui. Aí nós dois começamos a orar juntos. Aí nós ficamos 1 mês orando juntos. Aí eu chamei meu pai. A gente tem tempo de discipulado correndo, a gente gosta de correr. Aí eu estava correndo e falei, pai, sabe essas coisas que a gente tem vivido no grupo e tal? Algumas coisas que o Senhor fala, eu acho que mais gente tinha que ouvir isso. Inclusive as congregações que tu tem cooperado em vários lugares do Brasil, às vezes são congregações bem pequenas em outros lugares, a gente podia gravar uns vídeos para que chegasse nessas pessoas de forma muito fácil, não sei o quê. Aí meu pai disse, Dani, era isso que estava no meu coração, eu só não sabia que se chamava canal no YouTube. Aí eu falei, cara, Deus está nesse negócio. Aí a gente começou a orar daí, então Deus quer que a gente faça. Aí eu parei assim, e agora, né? Eu só tenho a ideia, eu não sei fazer mais nada. Aí a gente começou a orar, quem é que pode cooperar? E aí no nosso grupo caseiro, olha só como Deus faz. Um irmão é formado em produção multimídia, tá ali o Bruno, formado em produção multimídia. Aí tem outra irmã que é designer, na nossa casa, todas as semanas estão lá em casa, todo sábado. Um formado em produção multimídia, a outra é formada em designer, a outra é formada em publicidade e propaganda. Aí eu fiquei olhando assim, os caras estão há anos ali com a gente. Aí eu falei, mas não tem os equipamentos. Aí um dos guris do grupo tinha parada, uma câmera, um microfone, o som
E ele não estava usando, parado em casa. Aí eu falei assim, não, Deus está nesse negócio. Aí nós chamamos as pessoas e olha, Deus está falando. Não, antes disso, Deus provou o meu coração. Porque eu pensei assim, cara, muita gente pode receber a verdade, o evangelho, olha que legal. Aí o Senhor me disse, e se não bombar? E se as pessoas não virem o vídeo? Tu vai fazer igual? Daí aquilo ali me pegou, assim, eu fiquei mais algumas semaninhas diante do Senhor, até que eu entendi, se uma vida for impactada, por cada vídeo, já valeu. Então, eu não estou nem aí para visualizações, não estou nem aí. Nem aí para quantas pessoas estão curtindo, por quê? Porque uma vida precisa ser impactada com cada vídeo, é o suficiente, tudo se trata de vidas. Quando isso sentou no meu coração, aí eu chamei esses irmãos e disse, olha gente, Deus falou isso, só que tem duas coisas que nós temos que combinar. Uma, a gente não vai ficar olhando para números, não importa, uma vida em cada vídeo. E a segunda coisa é, o Espírito Santo sempre vai ter que falar mais alto que a técnica. Todos nós estudamos, sabemos fazer, eu sei fazer projetos, já tinha montado uma planilha com dias, com não sei o que, daí os caras começaram, cada um trazendo seu conhecimento, mas nós temos, o Espírito Santo vai falar sempre mais alto do que a técnica. Se ele disser que é para postar no domingo, e aí Deus diz para postar no domingo, quem entende de YouTube, as coisas, sabe que não é o melhor dia. Mas ele disse, cara, então é domingo, deu. Entende? Então Deus foi trazendo pessoas. Eu comecei a falar isso porque eu falei dos companheiros que trabalham junto. Deus já tem colocado do lado de vocês pessoas. Porque lembra o que eu falei antes, hoje de tarde? Não vai existir mais um Moisés, um Abraão, um Sansão, um Salomão. Tudo se trata de Cristo e da igreja agora. Então, é um ministério plural. Todos nós cooperando. Então, em cada um tem. Amém? Outra dica, respeitem o tempo e o modo de Deus, Eclesiastes 8:6, às vezes Deus diz, segura, sabe essa carga que está no teu coração, esse sonho, essa ideia, segura um pouco, pode ser, o tempo e o modo de Deus. Muitas vezes, Deus já está vários passos na frente, né? Aproveitem quem já está, falem com quem já está fazendo. Lá em Porto Alegre temos tido um projeto Escola da Vida, né? Um projeto da MPC, que era um projeto muito legal nas escolas. A história da menina, da Lívia, que é responsável pelo Rio Grande do Sul, é muito interessante, porque ela tinha uma carga de trabalhar com evangelização nas escolas. E Deus diz para ela, olha, ajuda quem já está fazendo. Aí ela foi atrás de quem já estava fazendo. Então aqui dentro, na congregação em Lajeado, em Arvorezinha, e nas cidades aqui representadas, já tem gente fazendo. Então agora se grudem nessas pessoas, se coloquem à disposição. O que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar? Está vendo essa demanda? Eu vejo aqui, tu precisa buscar o cara em tal lugar, deixa que eu busco para ti. Nós somos trabalhadores, todos nós, cada um tem um dom. No mínimo carregar a cadeira, a gente sabe, entende? Então todos nós temos alguma coisa de Deus. E mais, a outra dica é, desenvolvam os seus talentos. Desenvolvam, então se capacitem, estudem a palavra, porque na palavra tem várias referências, né? Então, por exemplo, eu vejo que Deus tem me chamado para liderança, Neemias, um bom case ali, né? Tem vários, José também, então estudem na palavra, esses homens de Deus são referência, estudem, se capacitem, se aproximem de quem já está fazendo. Então assim, eu tenho uma carga por louvor, eu quero servir no louvor, eu vou me grudar nesses caras, quero lavar os pés deles, eu quero servir ele. Não, eu tenho uma carga por cuidar de criança. Tem um monte de gente já cuidando, fazendo isso com esmero. Vou me grudar nessas pessoas. Entende? Assim que a gente vai aprendendo, vai crescendo. Ele não pode agora querer chegar também e, quero agora ser líder do projeto. Não, cara. Jesus serviu. A essência de tudo isso é o serviço. Jesus se tornou servo. Maior é aquele que serve. Então tudo isso aqui é serviço. Não tem um dom melhor, um trabalho melhor do que o outro. É todos nós cooperando para a construção dessa casa. Amém? Para concluir, Deus escolheu cada um de vocês aqui para fazer um pedacinho dessa casa. 2 Timóteo 1,9, ele diz que ele nos chamou com uma santa vocação desde os tempos eternos. Esse texto de Efésios que nós estamos lendo, quando ele fala ali, iluminados os olhos do vosso coração, para compreenderes, aí tem um dos itens que ele fala ali de várias coisas que é para compreender, ele diz a riqueza do seu chamamento. Esse chamamento, ele é a mesma palavra que vocação. Para nós entendermos, eu acho que a riqueza é a esperança do seu chamamento, não lembro o que está ali, a esperança, né? A esperança do seu chamamento, nós todos fomos chamados. E nunca é tarde para fazer a sua parte.
Deus te mandou construir a porta dessa casa. E se por algum motivo tu ainda está respirando, é porque tu ainda pode fazer isso. Mas eu perdi tantos anos, Deus tinha me dito há 10 anos atrás que eu devia estar servindo dessa forma, que eu devia ter buscado aquelas vidas. Deus não está preso no tempo. Nós estamos, Ele não está. Então sempre é tempo. O dia que se chama hoje sempre é tempo. Ele não está preso no tempo como nós. Então sempre é tempo de começar. E eu queria incentivar vocês nessa noite. Nunca é tarde. Não tem tempo ruim ou trabalho ruim. Eclesiastes 3:11, Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de mal e não pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Então, se por algum motivo tu tem acreditado mais nos enganos de Satanás, dizendo que não tem espaço para ti, não tem trabalho para ti, ou tu não tem dons, ou não presta, lembra aquela vez que tu serviu, olha o que deu, o que aconteceu depois? O inimigo é mestre em fazer essas coisas, porque ele sabe que todos nós fomos chamados. Então nós não podemos dar atenção para o inimigo, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou disponível, isso é o que eu tenho nas mãos hoje.